Os 4 inimigos declarados do emagrecimento. Olá, aqui é o Vini e eu tô aqui hoje, é o primeiro vídeo dessa série, né, dos 4 inimigos declarados do emagrecimento. Eu tô aqui gravando juntamente com a Bea. Bea, tudo bem? Tudo bem. A Bea tá em São Paulo, né, Bea? Tô em São Paulo. Nesse momento a Bea está em São Paulo, então eu tenho uma câmera aqui que está gravando e eu estou falando com a Bea aqui e ela também tem uma câmera gravando ela lá, para que a gente consiga te passar essa informação que é valiosa. E aí o que acontece? Nessa minissérie e antes de entrar no detalhe, a Bea é uma das nossas moderadoras, uma das nossas coaches moderadoras do programa Q3X Coach, que trabalha com a parte mental, de emagrecimento e tudo mais, tá? Depois ela vai se apresentar melhor para você. E por que eu gravei essa minissérie, né, dos 4 inimigos declarados do emagrecimento? Porque eu verifiquei que as pessoas que entravam para o Q48, muitas delas tinham dificuldade, algumas delas tinham dificuldade de manter a consistência, a disciplina, de conseguir se automotivar nesse processo, né? E hoje a gente vai bater um papo e eu vou comentar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo da série, os 2 inimigos iniciais declarados de emagrecimento que eu acabei descobrindo após entrevistar mais de 13 psicólogos que trabalham com emagrecimento e também por ligar para alguns alunos do Q48 para entender o porquê que ele tinha dificuldade, mesmo sendo 5, 10, 15 minutos por dia de exercício para fazer em casa e manter a consistência e se automotivar. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar primeiro de dois inimigos nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou cobrir mais os outros 2 restantes, né? Que daí vai totalizar os 4 inimigos aí que a gente verificou. E só para você ter uma ideia, isso não foi uma coisa que como eu comentei anteriormente, não é uma coisa que eu disse, cara, isso aqui é um inimigo do emagrecimento, isso aqui não é. Não, eu conversei com alunos do Q48, eu conversei com psicólogos e ainda mandei uma pesquisa para alunos que estão fazendo parte do Q3X Coach, que é esse programa de emagrecimento que a gente tem, que trabalha a parte mental do negócio. E dá uma olhada nessa pesquisa. Ele mostra ali alguns desses sabotadores que impedem as pessoas de se automotivar, que faz com que as pessoas não consigam chegar até o final do programa. E o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga chegar até o final do programa, e para isso eu estou entregando o máximo de conhecimento que eu tenho, e não só conhecimento teórico, mas conhecimento prático, tá? E aí eu sempre, quando a gente começa a falar dessa parte assim, mais de automotivação, de força de vontade e tal, eu verifiquei duas coisas que acontecem aqui nesse processo quando a pessoa entra para emagrecer, né? Em qualquer programa que seja, né? O primeiro, ela não, na verdade, a pesquisa apontou isso, a pessoa não sabe como se sentir motivado todos os dias para seguir em frente, ela não sabe como. Por exemplo, como que você faz para se automotivar? É provável que você não saiba, né? E a outra coisa aqui não sabe ou não consegue controlar a compulsão alimentar. Isso é um problemão. Eu falo que com o Q48 você pode comer de tudo, pode, ok? Só não pode comer 2 kg de chocolate por dia, 2 kg de lasanha por dia, 2 kg de cheeseburger por dia. Não pode. Assim fica impossível. Pode comer um pouco de tudo, assim como eu faço. Então, como que a gente controla essa compulsão? Como que a gente se automotiva? E isso vai estar sendo cobrido nessa série de 2 vídeos aqui, 2, 3 vídeos aqui dos 4 inimigos declarados de emagrecimento. E aí eu queria apresentar a Bea, né? A Bea aqui já deu oi, e eu queria que ela contasse um pouco da história dela antes de eu entrar aqui nesses dois inimigos do emagrecimento, porque a Bea tem uma história que pode ser semelhante à sua, né? Ela tinha problema com efeito sanfona, ela vai explicar isso melhor. Até, Bea, tudo bem? Tudo ótimo. Então deixa eu contar um pouco da minha história. Conta a tua história, por favor, para o pessoal te conhecer melhor e tal. Legal. Então eu sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, hipnoterapeuta, enfim, coach de emagrecimento consciente. E durante muitos anos da minha vida, apesar de trabalhar com a mente, eu lutava com o efeito sanfona, né? E só quando eu fui buscar ajuda, eu realmente consegui me livrar do efeito sanfona. E quando eu consegui realmente fazer isso? Quando eu fiz uma reprogramação mental, né? Então,
quando eu consegui me livrar do efeito sanfona, quando eu consegui realmente procurar um coach de emagrecimento consciente. Então é engraçado isso, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Então tudo que o Vini vai falar nessa minissérie dos inimigos do emagrecimento foi realmente o que eu descobri e que fez com que eu me livrasse. E qual que é a grande questão? A grande questão é que eu desejo a todos que estão aqui não é emagrecer. De verdade, eu não desejo que você emagreça. Eu desejo que você se torne uma pessoa magra. Porque uma das maiores dores não é a gente tá com um corpo X, Y ou Z, né? Tá vestindo a calça número tal. Claro que isso é doloroso, mas a grande dor é a prisão que a gente vive, né? Por quê? Porque quando a gente tá gordo, são as dores de estar gordo, que eu não preciso falar aqui quais são. Eu realmente não preciso falar. Mas também quando a gente tá magro, não é, a solução não tá ali. Porque tem uma sombra que tá na nossa cabeça, porque a gente nunca sabe quando aquilo vai durar. Quanto tempo aquilo vai durar. Não é assim? Né? Bea, só pontuando, repete aquela frase que tu falou, não é emagrecer, mas como é que é? É se tornar uma pessoa magra. Né? O objetivo aqui não é você emagrecer, mas sim você se tornar uma pessoa magra. E quando a Bea fala se tornar uma pessoa magra, é pensar como uma pessoa magra. É isso, Bea? É pensar como uma pessoa magra, é ter comportamentos de uma pessoa magra, é ter hábitos de uma pessoa magra. Isso que é se livrar da prisão do efeito sanfona. E é isso que eu desejo a cada um aqui que está vendo esse vídeo, que está vendo essa minissérie. De coração, é isso que a gente deseja, né, Vini? É isso, é muito bom. Na verdade, tu nunca tinha me falado dessa frase, eu achei sensacional. Muito boa. E o mais interessante é que a Bea é mãe de família. Quantos filhos tu tem, Bea? Tenho 2. Tenho um menino e uma Dois menina. filhos. E tem a ver com um dos nossos segredos que a gente vai falar hoje. Tem a ver com um dos nossos segredos, com motivação. Já tô revelando aqui, ó. Já tô revelando. Perfeito. Na verdade, uma vida com 2 filhos, marido, então, tecnicamente, quando a mulher, né, ela entra nessa fase, ela dedica o tempo dela muito mais para os outros do que para ela mesma, né? E o fato de você conseguir se reprogramar a sua mente para emagrecer, mostra que você conseguiu introduzir uma mudança profunda. Você realmente mudou para padrão mental, porque às vezes ali a falta de tempo, tudo aquilo que a gente já sabe, acaba que vem também se torna um sabotador. Então, esse processo de alteração mental, de hábito, de pensar como pessoa magra, ele traz essa transformação profunda que cara, eu não quero só emagrecer, eu quero me tornar uma pessoa magra. Ou seja, eu quero ter hábitos de pessoa magra, né? Isso aconteceu depois da minha segunda gestação, né? E não foi quando as coisas eram mais fáceis na minha vida. Foi justamente quando as coisas eram mais difíceis. Quando eu já tinha os meus 2 filhos, eu trabalho, enfim. Minha rotina é uma rotina super puxada, como a grande maioria das mulheres e homens, enfim. Não é uma coisa fácil, não. Então tem jeito. Essa é interessante. Não foi na situação mais fácil, mas sim tecnicamente na situação mais difícil, né? Muito bom. E aí a gente vai cobrir aqui e entrando, né, nos dois primeiros inimigos. E esses inimigos na verdade, a gente pode intitular eles como sendo comportamentos autossabotadores. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão sabotagem, autossabotagem, mas o que é isso? Autossabotagem, sabotagem são comportamentos que você tem e você nem está presente para eles, que trazem somente, são comportamentos nocivos. Então, por exemplo, de repente você pode ter ouvido isso ou lido em algum lugar que eu escrevi ou falei, que você olha para a carteira de cigarro e vê lá, fumar dá câncer. Mas mesmo assim, você vai lá e fuma. Ou seja, esse é um comportamento autossabotador. E esses inimigos declarados fazem com que você tenha comportamentos autossabotadores, né? E a gente cobre tudo isso dentro do programa do Q3X Coach. E o que acontece? Para conseguir te passar os primeiros 2 aqui que eu tenho da pesquisa, inimigos, eles são a ansiedade e a compulsão. Compulsão por comer, compulsão por doce e tudo mais. E aí o que acontece? A Bea vai explicar para você como que funciona isso na prática, a ansiedade e a compulsão. E para explicar,
eu tenho que só introduzir aqui para você a teoria que a gente usa para mudar um hábito na mente de uma pessoa que está acima do peso, trocar o hábito de uma mente gorda para uma mente magra. E a gente faz isso através das 4 engrenagens cerebrais, ou seja, pensamento, anota aí, pega um caderno e anota, pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Ou seja, a primeira coisa que acontece é a pessoa ter um pensamento. Então ela pensa assim, cara, hoje o dia está estressante, vou passar na padaria comprar uma coxinha. Beleza, aí vem um sentimento, ela pensou nisso, já gerou um sentimento, uma emoção, que é o quê? Cara, você acaba liberando um hormônio que se chama dopamina e você já entende que, cara, quando eu passar lá e comprar essa coxinha, eu vou eliminar o meu sentimento de ansiedade. E aí você tem a terceira engrenagem, que é o comportamento. Você passa na padaria, compra a coxinha com Coca-Cola, que esse é o comportamento. E aí vem o hábito por último, ou seja, você acaba de instalar um hábito. Sempre que você tiver o sentimento de ansiedade dentro de você, você vai ter esse pensamento de passar na padaria e comprar coxinha e Coca-Cola, vai liberar dopamina, que é uma substância que é a mesma substância liberada no cérebro de uma pessoa que está sob efeito de drogas, como por exemplo heroína. E aí você teve o comportamento, foi lá, comprou, comeu, liberou serotonina, sensação de bem-estar, e aí você tem um hábito e você acaba fazendo esse ciclo das 4 engrenagens de maneira automática e você não sabe como isso acontece. Então, Bea, por favor, tenta explicar de maneira prática aqui como que funciona isso, né? A ansiedade, compulsão, como é que é isso? Então, qual que é o grande problema? Então, se você até hoje tentou muitas dietas e todas fracassaram, é que você até hoje abordou a última engrenagem, que era o hábito ou o comportamento. Eu costumo dizer que você enxugou gelo, não vai funcionar. Então, primeira coisa que você tem que saber é que a culpa não é sua. Você estava fazendo o que não funciona mesmo e tá tudo bem. Você não sabia, ainda ninguém te explicou o que você devia fazer. Você estava fazendo emagrecimento de fora para dentro. Então você estava mudando o quê? O que você comia, a atividade física, e não é que isso não é para fazer. Isso deve ser feito sim. Só que você precisa mudar todas as engrenagens e principalmente começar por onde? Pelos pensamentos, pela reprogramação mental. Então, você precisa atingir o quê? A raiz do problema, a autossabotagem, os seus pensamentos sabotadores. Por quê? A hora que você entender o que te faz comer, qual é a falta que você está medicando com a comida? Porque você está usando a comida para te preencher de uma coisa que está faltando na sua vida, né? Uma falta, uma angústia, uma perda que você ansiedade, teve. Uma ansiedade. No caso de hoje, Bea, tipo ansiedade e compulsão, como é que seria isso, sim, essas duas coisas? Então, por exemplo, vamos lá, vamos voltar às engrenagens. Então, tem uma situação gatilho, uma situação pode ser ou algo que aconteceu, ou um pensamento que você teve, ou alguém que te ofereceu uma comida, algo que você lembrou, algo que aconteceu, um gatilho, uma situação gatilho. Isso te gerou um pensamento que muitas vezes está tão no piloto automático que você não sabe nem o que é. Parece que está no piloto automático. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Você pensou alguma coisa. Isso que você pensou te gerou uma emoção. Talvez, no caso, uma ansiedade. Essa ansiedade te gerou um comportamento que foi cair em compulsão. Mas isso está tão no piloto automático, está tão repetido, que se tornou um hábito. Então você já não se dá conta mais do que está acontecendo. Você simplesmente age. Então você abre o pacote de biscoito, come ele inteirinho na frente da televisão, come o pacote inteiro, o pote inteiro de sorvete e já nem sabe. É como se você já nem tivesse mais o controle de você mesmo. Terminou aquilo, liberou toda a endorfina no núcleo accumbens, enfim. Teve aquela descarga de adrenalina, de serotonina, aquele bem-estar momentâneo, falso, né? Porque ele é transitório. Por quê? Porque depois você se sente culpado, péssimo, sente o pior dos seres humanos, se sente mal depois porque não está no corpo que você quer. Aí você para e pensa. Aí você tem uma recompensa tardia negativa. Então, você fala para você, eu preciso parar de comer, eu preciso ir na academia, eu preciso fazer o Q48. Só que o que acontece? Isso é só a ponta do iceberg. Você está mexendo no comportamento, você está mexendo nas suas ações. Ah, eu não posso comer a lasanha, eu não posso comer o chocolate. Não adianta. Você precisa entender o quê? Primeiro, quais são os gatilhos,
quais são os pensamentos gerados e quais são as emoções geradas. E isso tudo... Na verdade, até isso que tu está falando, tem uma frase que vem para mim que é o seguinte: como que a pessoa vai conseguir emagrecer se ela está cheia de pensamentos negativos dentro dela, Exato. né? Exato. E aí, eu acho que é isso. Como, né? Então, aí tá a resposta, né? As pessoas que não conseguem se automotivar ou descarregam tudo em cima da ansiedade. Elas têm sentimentos negativos que acabam desenrolando em comportamentos e hábitos, né? E ansiedade e compulsão são os dois, assim, disparado, né? Tem mais os dois que a gente vai falar no próximo vídeo, mas esses dois aí, a gente vê as pessoas descontando a ansiedade na comida. E aí vem a compulsão, um leva o outro, na verdade, né? Exato. E aí o que é importante entender? Que quando a pessoa cai em compulsão, a pessoa usa a comida como remédio. É um tipo de automedicação. Ela se medica através da comida. Agora, qual é o problema? Que é um remédio com efeitos colaterais terríveis. Você falou muito bem, Vini. No cérebro, o efeito é como se fosse cocaína. As áreas, existem estudos, inclusive, que comprovam isso. Os efeitos são muito semelhantes ao uso de droga nas vias de recompensa do cérebro. Então é uma coisa grave. A gente precisa realmente tratar de uma forma muito séria, com muito cuidado, né? E por isso que precisa do quê? Para triplicar os resultados, a gente precisa de uma reprogramação mental. Para quê? Para que seja mais rápido, mais duradouro e com menos dor. Muito bom. Na verdade, até isso que eu comentei, a Bea pontuou muito bem. O que acontece? Quando a pessoa desbloqueia esses sabotadores, ela tende a triplicar os resultados. E até tem um estudo que mostrou isso, né? Que está aqui na tela agora, que mostrou que as pessoas fazendo o mesmo programa de treinamento, sem mudar nada de comida, sem adicionar um exercício a mais, 1 minuto a mais, sem tomar pílula ou suplemento nem nada, só pelo fato de ela ter um acompanhamento de coach, ela triplicou os resultados. Ou seja, porque o coach ele te traz à tona quais são esses comportamentos, quais são os pensamentos que você está tendo, que está gerando ansiedade, que por fim gera essa compulsão por comida, por doce e tudo mais. Então, a partir do momento que a pessoa desbloqueia e tira da frente isso, é como se ela tirasse da frente aquela névoa que ela não consegue enxergar o motivo pelo qual ela está ansiosa. Qual é o pensamento? E a gente consegue cobrir isso no programa do Q3X Coach, né? E o que acontece? A gente cobriu os dois primeiros aqui inimigos declarados do emagrecimento, ansiedade que leva à compulsão, duas coisas, né? E no próximo vídeo a gente vai revelar mais dois desses sabotadores, desses inimigos, né? Que estão freando a sua automotivação e que estão freando também, que estão distanciando você de onde você quer chegar. Até, Bea, tu teria alguma dica final para dar sobre esse assunto ansiedade, compulsão? Eu tenho uma dica que é muito simples, mas de tão simples as pessoas passam batido, que é o seguinte: aprendam e exercitem a respiração diafragmática. Respiração diafragmática é aquela que a gente faz pelo abdômen. Quando a gente nasce, o bebezinho, observe um bebezinho respirando. Ele respira pela barriga, ele projeta a barriga para frente. E a gente no nosso... Se você for parar e fizer uma respiração profunda, faz uma respiração profunda. Muito provavelmente você vai fazer uma respiração torácica. Você vai projetar o tórax. Treine uma respiração diafragmática. Expanda o seu abdômen para frente. Só isso você já vai mandar uma mensagem, você já vai enganar o seu cérebro dizendo que está tudo bem. Porque quando está tudo bem na nossa vida, a gente respira pela barriga e quando a gente leva um susto, a gente respira pelo tórax. Então, essa é uma dica já muito simples que já vai fazer os seus níveis de ansiedade. E você pode, inclusive, treinar de modo a respirar 24 horas pelo diafragma. Isso você já vai diminuir os seus níveis de ansiedade. Eu tenho certeza que isso já vai te ajudar e já vai fazer com que você não desconte na comida, não busque esse remédio com efeitos colaterais tão negativos. Perfeito, então a dica prática da Bea é, quando a gente fala em pensamento, tem muita coisa para ser trabalhada, né, no padrão de pensamento, mas uma dica para você já aplicar
E controlar a ansiedade é controlar a respiração. A partir do momento que você controla a respiração, e principalmente uma respiração diafragmática, Diafragmática, pelo abdômen. você consegue mandar uma mensagem para você dizer assim, opa, tá tudo certo, tá tudo bem, calma. E aí você consegue retomar o controle da situação. Então essa é uma dica para você conseguir já implementar. Então esse vídeo aqui é o primeiro vídeo e para te mostrar, né, como funciona a ansiedade, compulsão, as 4 engrenagens e tal, o porquê é importante, né, o pensamento por trás, né, como o pensamento rege os nossos hábitos. Né? Como a Bea falou anteriormente, o grande problema é que a maioria das pessoas quer mudar primeiro o hábito sem antes mudar os pensamentos. E aí, na verdade, tem que ser feita uma reengenharia reversa. Primeiro muda o pensamento para mudar sentimento, comportamento e, por fim, hábito. Então, esse é o primeiro vídeo da série e fica de olho que daqui a pouco eu libero o segundo vídeo para você. Então, um abraço e até mais. Obrigado, Bea. Até o próximo.